esqueci o que eu ia falar. Como saber o tema da redação Enseja? Como que você identifica isso na prova? Então, chegou, abriu a prova, como é que você identifica certinho onde que está essa redação, como que funciona, qual é o tema realmente, o que são aquele monte de texto que pode aparecer juntos? Eu vou te explicar exatamente isso agora, fechou? Salve, 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 meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um videozão maravilhoso. Pra quem? Pra você! Eu tô aqui no estúdio B, o segundo estúdio aqui do nosso escritório maravilhoso que fica no grupo Termine Seus Estudos. Gente, é o seguinte, então vamos lá. Hoje eu vou explicar exatamente detalhes da redação Enseja para você. É importante demais que você se inscreva no canal, porque isso ajuda o Português Fácil a crescer. A gente está chegando a quase 500 mil aí de inscritos. Então, dá essa moral aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, beleza? E ó, já vou até deixar meu Instagram, que às vezes eu falo lá no final, o povo se perde. Então anota meu Insta aí também. @Thiago_Buranello com 2 L's. Fechado? E aí já era. Vamos lá para o nosso assunto de hoje e simbora. Bom, quando eu falo então de redação da Enseja, eu preciso entender o seguinte. Qual é a posição da redação? Ou seja, onde, em que lugar normalmente vem essa proposta de redação, tá? Então, a prova de redação do Enseja, a primeira coisa que você tem que saber, ela acontece na parte da tarde, tá? Então, de manhã você faz as provas de ciências da natureza e a prova de matemática. À tarde, no domingo à tarde, você faz a prova de ciências humanas e de português, tá? A primeira parte, inclusive, é a de português que vem. O que você vai fazer? Procure sempre a redação primeiro. E a sequência é essa, você tem a capa da prova do Enseja e logo em seguida você já tem a proposta de redação. Pode ser que mude de um ano para o outro, os caras colocam lá no final? Sempre pode, porque isso é uma questão de formatação. A redação sempre vai estar lá. Então, por isso que eu falo, procure sempre onde está a redação. Até hoje, o histórico do Enseja mostra que depois da capa da prova, já vem a proposta de redação, beleza? Então você vai procurar essa parte aqui, ó, exatamente como eu estou te mostrando agora, de uma prova antiga, tá? Ó, proposta de redação, tá vendo? Essa parte que você tem que achar. Beleza. Agora, professor, onde que está o tema da redação? Qual parte que eu tenho que focar realmente? Eu quero que vocês prestem atenção na leitura que eu vou fazer desse comando ali. Ó, ele fala assim, a partir da leitura dos textos motivadores, então, a sua escrita vai nascer a partir da leitura desses textos. Então significa que lá embaixo você vai encontrar mais de um texto para te ajudar, para trazer ideias, etc e tal. Então, a partir dessas leituras, o que vai acontecer? Você vai fazer a sua redação. E ele acrescenta, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Ou seja, você pode usar as ideias dos textos motivadores para escrever sua redação sem copiar? Né? Você vai escrever com outras palavras? Pode. Mas é importante que você sempre que possível traga alguma coisinha, algum conhecimento seu. Ai, professor, e se eu não souber? Sem problemas, porque isso não vai prejudicar a sua aprovação. Eu disse que é importante que você traga. Se você não conseguir, vai ter um desconto ali de 0,8 pontos, tá? E tá tudo bem. Professor, mas quanto que eu preciso tirar na redação? A redação vale 10 e você tem que tirar 5 pontos. Beleza? Vamos seguir aqui. Redija um texto dissertativo e argumentativo. O que é isso? Dissertação argumentativa é quando você escreve a partir de um tema e defende uma ideia. Ok? Escreva, então, em modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Formal não tem a ver com escrever com palavras difíceis. Formal significa escrever sem colocar gírias, sem ficar abreviando palavras. Sobre o tema, olha lá, ele fala essa expressão, sobre o tema. Quando você encontrar isso, sobre o tema, é ali que você tem que focar. Então você vai escrever a redação sobre. Nesse caso aqui é sobre combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. E aí ele continua. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Ó, não é o foco da aula de hoje isso que eu vou falar, mas sempre quando você está aqui no canal eu quero trazer coisas especiais para você. Então eu quero que você já anote aí. Você ainda vai aprender comigo, durante esse ano, a fazer uma redação completa para o Enseja.
Só que olha que legal que está falando ali, ó. Escreva sobre o tema, daí ele falou o tema, e ele fala, apresentando proposta de intervenção. O que é isso? O tema traz um problema, combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Durante a sua redação, você vai apresentar sempre causas desse problema. O que é que causa esse abuso sexual? Por que não consegue eliminar essa coisa terrível? Você vai colocar causas durante a sua redação. Agora, essa parada de proposta de intervenção é o quê? Você vai propor algo para diminuir isso, para amenizar isso. E isso vai estar sempre no último parágrafo. Ah, como que eu faço, professor? Calma, esse assunto é outro momento. Mas já anota aí. Durante o texto, você vai trazer as causas desse problema. E lá, no último parágrafo, você vai colocar a sua proposta de intervenção. Algo para amenizar, algo para melhorar, para... não digo nem solucionar, mas algo para diminuir isso na sociedade. Se eliminar de vez, show de bola. Mas não precisa ser uma proposta nossa sonhadora que seja impossível de acontecer. Beleza? Então, proposta de intervenção é sempre no último parágrafo. E nós trabalhamos com 4 parágrafos. A introdução, o meio é o desenvolvimento, que você coloca as causas desse problema, e o último faz essa proposta de intervenção. Beleza? E aí ele continua. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. O que significa isso? Com sentido. E coeso, o que é, professor? É que tenha ligação. As partes, elas precisam ter a ver entre si. Por isso que eu falei, no meio, por exemplo, você trabalha 2 causas, você está tendo uma ligação entre elas, certo? Beleza? E aí ele fala, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. É isso. E agora, só passando bem rápido, a gente nem vai ler essas outras partes, aqui embaixo eu te mostro os textos motivadores. Então, olha só, nesse caso a gente tem ali texto 1, texto 2, texto 3 e só. Nesse caso dessa prova, eles trouxeram 3 textos motivadores. Poderia ter trazido mais? Sim, não tem uma regra. Pode ser que eles tragam 2, pode ser que traga 3, pode ser que traga 4, tá? Mas ele sempre vai trazer textos para você ler e para você tirar ideias dali, sem copiar a frase. Você pode copiar um dado numérico, mas as frases, não. Você tem que transformar essas frases com as suas palavras. Fechado? Agora que você já sabe, então, como que você faz para organizar esse tema, para fazer tudo isso bonitinho, faz o seguinte aí, comenta para mim se você já sabe onde encontrar exatamente o tema da redação em Seja. E boa prova. Fechou? Maravilha? Beijos e abraços. Até mais. Tchau, 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 tchau. Valeu!